Graça e paz para todos. Livro do patriarca Jó, no capítulo 5 e no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Eu li aqui um texto da palavra de Deus que fala acerca de Jó, que foi um dos homens mais ricos do Oriente, um homem que era abastado de bens, tinha muitos camelos, tinha muitas ovelhas, tinha muitos gados, tinha uma fazenda enorme, mas de repente Jó começou a perder tudo aquilo que ele tinha, e além disso Jó ficou leproso da cabeça até a ponta dos seus pés. E a única coisa que restou para Jó foi um taco de telha para ele coçar as suas chagas. E nesse texto que eu li, meus amados, Jó estava numa situação tão difícil que ele não sabia o que é que ele iria fazer, como é que ele iria sair daquela situação. E eu sempre costumo dizer que todo problema tem uma solução. Se por acaso a sua casa rachou em vários lugares, ou na lateral, ou na parte da frente, ou no meio, você não vai derrubar a sua casa para querer construir outra. Você chama um engenheiro ou um mestre de obra, aí ele vai dizer: olha, no lugar onde rachou a gente vai colocar ferragem, a gente vai colocar uma coluna, a gente pode passar um cinturão por volta da casa, porque pode ser problema da base. Então, todo problema tem uma solução. E quando Jó estava ali, sentado ali com aquela chaga no seu corpo, achando que não tinha solução para o seu problema, chega um dos amigos de Jó, chamado Elifaz, e diz: olha, Jó, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Ou seja, Elifaz estava dizendo para Jó: olha, Jó, apresenta a Deus a tua causa. E eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a observar uma coisa. Será que este amigo de Jó, ele conhecia a Deus mais do que Jó? É claro que não. Por quê? Porque Jó era um homem que temia a Deus, era um homem íntegro, que se desviava do mal, conforme está no capítulo 1. E sabe por que esse amigo de Jó não conhecia a Jó mais do que Deus? É porque, meus queridos, esse amigo de Jó, ele era um homem que acusava Jó, era um homem que ele não tinha temor a Deus, ele desprezou Jó no momento que Jó mais precisava. Quando ele chegou para ver a situação que Jó estava, ele junto com seus amigos, é bem verdade que ele passou 7 dias ali junto com Jó, chorou junto com Jó, começou ali a consolar Jó, mas depois ele mostrou aquilo que ele era, mostrou ser uma pessoa que não tinha temor a Deus, começou a ser uma pessoa que não era realmente amigo de Jó, porque a pessoa que é amigo, a pessoa não lança pérolas aos porcos, a pessoa cuida muito bem daquela pessoa que está numa situação difícil, a pessoa ajuda, a pessoa consola, a pessoa dá uma palavra de conforto, de ânimo. Se você ler esse texto aqui, você vai ver que aquilo que ele falou para Jó é válido. Ele disse: Jó, enquanto a minha buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha fala. Ou seja, ele estava dizendo, como eu acabei de falar aqui no começo, apresenta a tua causa para Deus. É bem verdade que isso é válido. Amém? E quando a gente começa a meditar nesse texto, levando para os nossos dias atuais de hoje, meus queridos, por que é que muitas pessoas elas sofrem? Por que é que muitas pessoas passam por situação difícil? Por que é que muitas vezes a pessoa ela entra em depressão,
e não consegue sair da depressão, às vezes está com enfermidade, não consegue ser curada daquela enfermidade, é justamente porque a pessoa não busca a Deus. Às vezes a pessoa, com seu orgulho, com a sua vaidade, vai buscar a cura no misticismo, vai buscar a cura no paganismo, vai atrás de pai de chiqueiro, né? E não busca a Deus, não apresenta a Deus os seus problemas, não apresenta a Deus a sua causa, não é verdade? Inclusive, eu estava lendo uma passagem na Bíblia aqui, muito interessante, de um rei, que esse rei, ele ficou doente dos pés, e esse rei era uma pessoa que servia a Deus. Só que esse rei, em vez de ele buscar a Deus, ele foi procurar os melhores médicos daquela época. Ele foi procurar a cura na medicina. O nome desse rei se chamava Rei Asa. É bem verdade que os médicos, meus queridos, ele é um profissional na área da saúde. Se você está doente, é bem verdade que você tem que procurar um médico, mas se ele era crente, ele tem que buscar também a Deus. O que é que Deus diz na sua palavra? Né? Que ele cura todas as nossas enfermidades e sara todas as nossas chagas. Está na palavra. Amém? A Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando tu buscardes de vosso todo coração, e eu serei achado de vós. Tem que buscar a Deus, irmão. Não adianta você estar aí achando que o seu problema vai ser resolvido de uma hora para outra. Não, você tem que colocar o seu joelho no chão, tem que clamar, tem que pedir a Deus: Senhor, me socorre. Não é verdade? Senhor, me ajuda. O que é que o salmista, ele diz aqui no Salmo, se não me falha a memória, é o Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Aliás, verso 1 e verso 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha aí, o que é que a palavra de Deus nos fala? Que nós devemos olhar para o céu, porque de lá é que vem o nosso socorro. E nós sabemos, meus queridos, que Jó ele fez isso com muita maestria, apesar de fazer alguns questionamentos a Deus, mas ele buscou a Deus. Se você ler o capítulo 42 do livro de Jó, não me deixa dúvida. Olha aí como foi que Deus ele virou o cativeiro de Jó. Foi justamente quando ele orava pelos seus amigos, quando ele orava a Deus. Olha aí, 42 e versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor, olha aí o que aconteceu, e acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Ou seja, Deus restituiu tudo que ele perdeu, restituiu a sua fazenda, seus gados, restituiu também a sua parentela, porque Deus deu a Jó mais 10 filhos e filhas, conforme está no capítulo 3, também teve 7 filhos e 3 filhas, olha, foram 10. E diz a palavra de Deus que elas eram mais bonitas do que as primeiras filhas, ou seja, os filhos eram mais formosos do que os primeiros. Então, Deus, meus queridos, deu em dobro a Jó tudo quanto ele tinha perdido. E quando eu estava meditando essa passagem, eu comecei a observar a importância que é a gente buscar a Deus. Amém? Então, a palavra que eu quero deixar para você nesta manhã é justamente isso. Apresenta a Deus a tua causa. Amém? Com
certeza Ele vai te ouvir, Ele vai resolver o teu problema e você vai ficar em posse de vitória. Receba esta palavra neste dia e que Deus assim continue cada vez mais nos abençoando. Amém? E ore também pela minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, para que assim o Senhor venha sempre me usar para trazer uma mensagem para a tua vida, uma mensagem para o teu coração. Amém?